Boa tarde a todos e todas. Eu peço vênia ao presidente Fabrício para cumprimentar todos os integrantes da mesa, na pessoa do meu dileto amigo Egmar, que foi meu ponta de lança no Triângulo Mineiro. Tão bem presidiu uma das maiores subseções do país. Acho que Uberlândia fica ali com o Juiz de Fora e talvez perca apenas para Campinas, do interior de São Paulo. E os advogados brasileiros se assustam quando a gente fala da grandiosidade das nossas subseções. Uberlândia com 7.000 advogados, Juiz de Fora com 7.000 advogados, maior que Rondônia, Roraima, Acre, seccionais do nosso país. O que mostra a importância do trabalho executado pelo Raimundinho na interiorização da nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, da qual hoje o Fabrício colhe os frutos, mas também o sacrifício de ter que visitar mais de 230 subseções pelo nosso Estado. Eu quero, assim como fez o Egmar, agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesse magnífico evento, em especial também do Léo Beraldo, que foi um dos primeiros coordenadores daquele congresso que hoje se transformou nesse tradicional congresso de processo civil. E queria me desculpar a Suzana, ao Léo, a todos os integrantes da mesa, porque assim que eu acabar de falar aqui, eu vou ter que sair correndo para Confins, para pegar um avião, para ir para São Paulo, para ir para Santa Catarina, para Navegantes, onde eu nunca fui, para pegar um carro para ir para Blumenau, onde amanhã, 9 horas da manhã, eu faço a abertura de um evento representando o nosso presidente, Cláudio Lamarck. Então, eu peço já vênia por não poder ouvi-los. E eu que vou perder a oportunidade de ouvir o Fabrício, não obstante, nós já temos viajado tanto junto, né, Fabrício, que eu já decorei algumas palestras de processo do trabalho. Assim como ele também já decorou as minhas piadas, né, os meus causos jurídicos. E eu vou pedir vênia para ele, porque eu vou repetir aqui alguns causos que eu costumo contar nessa caminhada. Porque, como disse o Egmar, os títulos acadêmicos, para mim, não valem tanto quanto a importância da prática profissional, porque as minhas falas, todas elas advêm única e exclusivamente da minha experiência como advogado. E esse ano eu tenho muita alegria de completar 30 anos de formado, e digo a vocês, são 29 anos de exercício ininterrupto da advocacia. E, evidentemente, que isso nos traz muitos casos e experiências vividas que eu vou procurar relatar aqui na minha rápida fala sobre a resposta no processo civil. Sobretudo porque eu dividi o tema em duas alas. A ala técnica, a resposta técnica, e o ponto de vista ético-profissional, porque eu entendo que sem ética ninguém chega a lugar nenhum. E nós temos visto que no Brasil hoje, aquele Brasil sonhado se perdeu no tempo, exatamente porque políticos, empresários, esqueceram que o importante não é o ter, mas é o ser, que o importante é a ética na condução das nossas atividades profissionais. Então, eu vou começar falando um pouco da ética, da resposta do réu. Ninguém consegue, evidentemente, fazer uma defesa, e nós estamos falando aqui da advocacia privada, excepcionando defensoria pública, atividades em que você não tem a oportunidade de ter o contato com o réu, porque muitas vezes você é nomeado para fazer uma advocacia dativa, de réu, revel. Não estou citando esses casos, eu estou citando aqui o advogado no seu escritório que recebe um cliente com uma citação inicial, de uma petição inicial, para fazer a sua defesa. E aí começam as relações advogado e cliente, que são perpassadas por um sigilo profissional absoluto, mas, sobretudo, por uma sobriedade nesse atendimento. Porque eu aprendi na faculdade, e já constatei ao longo dos meus 30 anos de experiência profissional que foi uma mentira, de que o cliente é obrigado a dizer a verdade para o advogado. Isso é uma bobagem. Ninguém é obrigado a dizer nada, muito menos ao advogado. O cliente é obrigado, sim, a te contar uma história convincente, porque o advogado nada mais é, como disse Calamandrei, que o primeiro juiz da causa. Então, a primeira pessoa que o cliente tem que convencer é o seu próprio advogado,
que vai estar ou não interessado ao patrocínio da causa. E digo, eu estou falando da área civil, porque na área penal o advogado não pode recusar o patrocínio de uma causa que lhe pareça imoral ou injusta, porque ele estaria prejulgando a presunção de inocência do seu cliente, o que é, inclusive, antiético. Mas na área civil, eu tenho que fazer essa análise da plausibilidade da propositura da ação e, quando eu advogo por réu, a plausibilidade dos seus direitos no exercício pleno da sua defesa consagrada constitucionalmente. E aí, evidentemente, que os casos que chegam ao advogado são casos muitas vezes dramáticos. Não pelo valor da demanda, não me interessa aqui se a gente discute 10 milhões, 1 milhão ou 50 reais numa ação. O drama vivenciado pelo cliente, às vezes, advém de uma relação familiar, advém de uma relação de vizinhança, que tem uma representatividade na vida desse cidadão. E eu vou contar o meu primeiro caso. Me procura no escritório um cidadão com um baita problema. E aí começa a vida do advogado. Ele me apresenta, então, uma citação inicial ao lado da sua mulher, onde o filho ajuiza uma ação de investigação de paternidade contra ele, o suposto pai. E o filho da empregada doméstica da casa dele. E ele vai no meu escritório com a esposa dele. E depois de algum papo, a gente tem que quebrar o gelo, algum papo assim sobre Atlético, Libertadores, etc. e tal. Você faz aquela pergunta rápida para ver se o cliente está firme no seu posicionamento. Você tem que fazer rápido para ver se ele não tem tempo de mentir. Mas vem cá, você teve relação sexual com a mãe do menor? Esse cara respondeu mais rápido do que eu perguntei. Nunca, jamais. Aí eu falei, então está aí construída a nossa tese de defesa. Se você nunca teve relação sexual com ela e não existe o espermatozoide sintético, evidentemente que nós vamos negar o fato constitutivo do direito. O ônus da prova é dela. Se ela fizer exame de DNA, você não tem que se preocupar, porque certamente vai dar negativo. E o pedido também certamente será negativo, porque a paternidade está baseada na paternidade biológica e não socioafetiva. Nós não estamos discutindo paternidade socioafetiva aqui. Ok, contrato de honorários, tem que fazer. Contrato de honorários, cheque para lá, tal, pá, tchau, hasta la vista. Na saída eu bati no ombro dele, falei, qualquer coisa você me liga. No dia seguinte, 6h30 da manhã, ele me ligou. E falou, Luiz Cláudio, eu não fui totalmente sincero com você. Aí eu falei, mas qual o problema? É o cheque? Ah, é porque eu tive uma relação mais ou menos com essa moça. Aí eu falei, olha, deixa eu te falar, mudou a história, você tem que voltar no escritório. Porque uma relação mais ou menos, ou 1000, se coincide com a concepção da criança, muda a minha defesa. Aí ele, Luiz Cláudio, então foram 1000. Eu falei, você se libertou, né? Ele não podia falar isso com ninguém. Aí é tudo nas costas do advogado. Aí ele foi no meu escritório, eu falei assim, mudou a defesa, meu amigo. Mudou a sua defesa. Você vai ter que assumir para você o ônus da prova, dizer que teve uma relação. Porque se você negar absolutamente a relação e fizer o exame de DNA sair positivo, a nossa história vai ficar muito frágil. Nós vamos perder a credibilidade. Dizer que teve a relação, mas dizer que ela tem namorado, não, ela tem um cara lá. Então tá, então dizer que ela tem um namorado, que pode ser filho do cara, mas apresentar um fato modificativo e assumir para você o ônus da prova, fazer o exame de DNA e torcer para você não ser seu filho. E caprichar na defesa dos alimentos, meu amigo, porque agora você pode ser o pai. Você vai ofertar os alimentos dentro do binômio necessidade, possibilidade. Então aí está a nossa história. O cliente é obrigado a dizer a verdade ao advogado? Em tese, sim, para fortalecer a nossa defesa. Mas a história dele tem que ser convincente para você. Você não pode ter certeza que o seu cliente está dizendo a verdade para você. Então, muitas vezes, o cliente chega no escritório da gente e fala que é pobre no sentido legal. Quando eu fui defensor público, vocês estão curiosos para saber o fim dessa história, né? Eu vou contar ainda.
Às vezes chega um cliente do seu escritório e fala assim, ah, doutor, eu sou pobre no sentido legal. Mas é mesmo? Pô, eu vou acreditar em você. Você me convenceu. E eu vou colocar no papel para você, mas a responsabilidade é sua. Às vezes o cliente chega perto de você, achando que vai levar alguma vantagem com isso. Isso existia muito quando eu era defensor público. Às vezes a mulher era analfabeta, muito carente, hipossuficiente economicamente, chegava lá na fila da triagem da Defensoria Pública, chegava e falou assim, doutor, meu marido está em local incerto e não sabido. Eu falei, mas como é que essa mulher sabe essa expressão? Aí eu falava com ela, mas vem cá, se ele estiver em local incerto e não sabido, o juiz vai ter que designar um defensor para ele. Vai fazer defesa genérica, não específica. Isso vai complicar. É muito mais fácil a gente localizar ele. Ah, é, doutor? É, amanhã eu trago o endereço dele. Então, tomem cuidado com o cliente, gente. A primeira impressão, às vezes, não é a realidade fática. E o advogado, com a sua experiência, que vai detectando se essa primeira conversa é a definitiva. E muitas coisas a gente tem que ver com o próprio olho, né, Fabrício? Nós vamos defender uma empresa. Está tendo acidente de trabalho excessivo, o cara perdeu o braço numa máquina. Eu já fui defender uma empresa uma vez, o cara perdeu o braço acessando uma máquina. E o dono da empresa era o santo, o cara mais honesto do mundo. Ele chegou e falou, não sei como é que o empregado machucou. Falei, pois eu quero ir lá ver a máquina. Não, doutor, não perca seu tempo. Falei, não, mas eu quero ir lá ver. Na hora que eu cheguei, a máquina tinha um rombo no meio da tela. Porque quando o plástico agarrava, a máquina foi construída, eu não sei se é construída, né? Projetada, para quando o plástico agarra, abre a porta, na hora que abre a porta, a máquina para. Aí, eles fizeram um buraco no meio da tela para o empregado tirar o plástico sem ter que parar a máquina. Aí eu falei com ele, mas se tem um buraco no meio da... Você vai perder a ação. Ó. Aí ele falou assim, não, mas o empregado é que fez o buraco no meio da tela, não fui eu, não. Ó. Eu falei, mas quanto tempo que ele fez o buraco? 1 ano. E você não falou nada com ele? Não. E outra coisa, você deve dar produtividade para ele, né? Dou produtividade. Pois é, ué. Você foi responsável por arrancar o braço do cara. Ué. Então nós temos que constatar em loco. Muitas vezes para fazer a defesa. Não é apenas uma conversa no escritório. Por isso, eu quero dizer eticamente, a valorização da consulta do advogado. É na consulta que nós vamos ter um instrumento fundamental para fazer uma boa defesa, para extrair fatos fundamentais. Nós temos que perquirir, lembrando isso que eu vou falar para vocês, que Calamandrei que falou, não sou eu, não, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Bom, aí vem o restante da história. Vocês estão curiosos? Antes de entrar na parte técnica. Fui fazer a contestação e fomos fazer o exame de DNA. Voltando àquele caso, né? Exame de DNA deu o quê, Léo? Positivo, 99,999. Aí ele falou para mim, Luiz Cláudio, eu não estou confiando totalmente. Eu peguei o telefone, liguei para o advogado do outro lado e falei assim, você vai avalizar o que eu vou fazer então, não vai? Vou. Liguei para o advogado do outro lado e falei, olha, se nós fizermos um outro exame num lugar, ele reconhece a paternidade imediatamente. Aí nós só vamos discutir alimentos. Mas ele quer fazer em outro lugar para ter a certeza, a contraprova. O advogado, agora, vamos lá. Foram, fizeram. O que deu, Léo? Positivo, 99,99. O cara era o pai. Depois que eu vi o menino, eu ia poupar o dinheiro dele do DNA. O menino era a cara dele. Mas aí vem a história que eu quero relatar, já resumindo, para não tomar o tempo de vocês, que reconhecemos a paternidade, ficamos discutir só alimentos, ofertamos alimentos. Foi quando a mãe do menor, então, disse o seguinte, não, eu quero ceder a guarda para ele. A advocacia é assim, vem coisas inesperadas também, como o beck de time do interior, que vai na jugular do cidadão. Aí eu, como advogado, falei com ele, olha, você está disposto a assumir a guarda? Ele falou, não, Luiz Cláudio, de jeito nenhum. É uma paternidade indesejada, eu não quero, tal. Eu falei, mas vamos perguntar para essa mulher por que ela está abrindo mão da guarda? Porque nenhuma mulher, sem motivação, vai abrir mão da guarda. Vamos saber o motivo. Contactei, e aí vem o caso que eu chamo páginas da vida. Essa mulher tinha um câncer generalizado, com metástase, no cérebro.
e tinha um diagnóstico duro de que não sobreviveria muito tempo. E ela queria, com isso, então, nada mais, nada menos que o pai assumisse a guarda. Tivesse convivência com o filho, para que ela pudesse, na linguagem dela, repousar em paz. Ele assumiu a guarda, estou resumindo, ele assumiu a guarda. Essa mulher realmente morreu, faleceu, infelizmente. E quanto a vida é misteriosa, que a mulher desse meu cliente, que foi com ele na audiência, que ficou com ódio no início, e ele que tinha um filho indesejado, a mulher dele nunca pôde ter filhos. E aquele filho, oriundo de uma indesejada investigação de paternidade, acabou se transformando na grande alegria da vida daquele casal. Então, eu estou começando falando assim para dizer para vocês o seguinte: o que é ganhar e perder? O que é vencedor e vencido, especialmente em algumas causas? Eu posso considerar o meu cliente, nesse caso específico, vencido? Sucumbente? É lógico que sucumbência é uma expressão que existe para designar vencedor no processo. Mas na vida, aquele que causou um dano a outrem pode se considerar sucumbente por ser condenado a ressarcir aquele prejuízo que ele deu nos exatos limites do prejuízo que ele deu. Isso é justiça, gente. Isso não é perda. Perder, para mim, é quando você perde um prazo. Não faz uma defesa técnica boa, capaz de fazer com que o seu cliente efetivamente tenha a proteção jurisdicional que deveria ter no caso concreto. Por exemplo, nesse caso do exemplo que eu dei, meu cliente perderia a ação se ele tivesse recusado a fazer o exame de DNA e tivesse sido condenado pai sem ter a certeza de que era pai biológico. Aí eu consideraria ele, eu vou ser considerado pai sem ter tido a oportunidade de me defender, de fazer as provas de que se eu sou ou não pai. E eu lembro um outro caso, fruto da experiência, que uma vez, isso tem muitos anos, o BH Shopping estava sendo construído, hein, para você ver o tanto de tempo que tem. Eu era advogado de um cara que teve o carro furtado no interior do shopping. Foi uma das primeiras jurisprudências sobre... E, na ocasião, não estou faltando a ética aqui, porque eu não estou falando nome de advogado, mas o advogado ficou tão preocupado com a tese de que o meu cliente não podia ganhar o direito de ter o carro ressarcido, que meu cliente me entregou 3 orçamentos do carro, eu juntei no processo, eu não sabia que ele tinha supervalorizado os orçamentos. E o réu, na contestação, não contestou o valor do carro. O meu cliente ganhou 3 carros por um carro. Eu fiquei até constrangido no dia de executar. Aí eu acho que houve uma injustiça. Mas houve uma falha da defesa, que, preocupado com a tese principal, ou seja, não faz jus à indenização, porque o estacionamento era gratuito, era a tese na época, não se preocupou em rebater, dentro do princípio da eventualidade, o valor requerido pela indenização. Então, isso eu considero perder uma ação. O réu perdeu, porque ele pagou além do que, com todos os cuidados atinentes à sua defesa, ele pagaria. Agora, advogado não é mágico. Você ser condenado nos exatos limites do prejuízo que você deu, você ser condenado a ser pai biológico, se você é, isso não é perder, gente. É a manifestação pura e simples da justiça. Então, o que nós vamos falar agora? Sobre a técnica na elaboração de uma defesa, para que nós possamos dizer sempre que nunca perdemos uma ação. Mesmo o nosso cliente sendo sucumbente. E aí, como se faz uma defesa técnica? Olha, a primeira coisa é observar que nós temos que fazê-la dentro do prazo. Evidentemente, advogado não perde prazo. E para fazer dentro do prazo, com a exceção dos processos de tutela de urgência, que tem prazo de 5 dias, hoje nós acabamos com aquela dicotomia dentro do procedimento comum, de procedimento ordinário e
sumário, que era o ordinaríssimo, né? Hoje nós temos o procedimento comum que estabelece o prazo de 15 dias para contestar, 15 dias úteis para contestar, contados a partir da necessária audiência de conciliação e ou mediação. Evidentemente que se o autor colocou na petição inicial que não quer conciliar, não há essa audiência, e a citação, então, será já para a efetivação da contestação e contar-se-á, então, da juntada aos autos do instrumento citatório. Mas a regra hoje é que nós temos primeiro que abrir o espírito, se a matéria de direito patrimonial disponível, transacionável, abrir o espírito, chegar numa audiência e conciliar. A presença das partes é obrigatória, e não havendo a conciliação, então apenas aí, primeiro dia útil seguinte, começa a contar o prazo para a sua defesa. Essa é uma mudança substancial, cultural e importante, porque assim como na Justiça do Trabalho, que privilegia a oralidade e a audiência conciliatória, a possibilidade de êxito é importante. Mas faço uma ressalva. Não adianta a obrigatoriedade de audiência de conciliação se colocar estagiário sem preparação técnica para fazer a audiência de conciliação. Não estou falando mal de estagiário, não. Fui presidente da OAB Jovem. Eu digo sem preparação técnica, porque eu já vivenciei isso em ações que fui no juizado especial fazer conciliação e chega lá, a primeira coisa que o estagiário fez foi falar o seguinte para o autor: conta o seu caso aí. Eu falo assim na hora, não deixa contar o caso, não, senão não dá acordo nunca mais. Porque se cada um conta a versão dele, gente, eu trabalho com direito de família, se eu coloco um homem e uma mulher que estão divorciando e falo para cada um contar a versão deles, isso é papel de psicólogo. No escritório de advocacia eles vão sair no tapa. Então você não pode fazer isso, você discute ali números. Ó, para não entrar na história, o que você paga? A conciliação é exatamente para não dizer quem tem razão, gente. Se for para dizer quem tem razão, deixa o juiz julgar. A conciliação é abstrair-se dos fatos. É abrir o espírito conciliatório e dizer o seguinte: ó, não me interessa se você tem razão ou não tem razão. Eu não vou nem ler a petição. Eu quero saber se você está disposto a pagar alguma coisa para o réu para acabar com esse processo. Ó, se o réu está disposto a pagar alguma coisa para o autor. Ou de transigir alguma coisa. Pronto. E a defesa, tecnicamente? Porque o nosso prazo é curto. Olha, a defesa hoje simplificou-se ao máximo no processo civil. O advogado tinha um conjunto de medidas de defesa que ele tinha que fazer em peças autônomas, não só a contestação, mas como exceção de incompetência, no caso de incompetência relativa, incidentes processuais como impugnação ao valor da causa, impugnação à assistência judiciária gratuita, quando tinha no processo. A reconvenção era feita em peça própria no procedimento ordinário. No sumário não tinha reconvenção em natureza da força dúplice das ações. Mas hoje, para mim, a grande mudança do CPC em termos da defesa é exatamente a concentração da defesa na peça contestatória. Em especial, nas preliminares de contestação. Então, há aquelas preliminares de contestação do artigo 301, já tradicionais, umas que causam a extinção do processo, portanto, são chamadas peremptórias, e outras que não causam e são chamadas de dilatórias, elas foram complementadas por outras, como a impugnação ao valor da causa, com nome diferente, né? Ou seja, você pode reagir ao valor arbitrado à causa pelo autor, na própria preliminar de contestação. A exceção de incompetência relativa, né? Ou seja, além de alegar agora a incompetência absoluta, é em preliminar de contestação que você alega a incompetência relativa do juízo. Evidentemente, mantendo aquela regra que você tem que declinar qual é o foro competente para apreciar aquela demanda. E também, como eu já disse, a questão relativa à impugnação à gratuidade judicial. É também em preliminar de contestação. As demais permanecem iguais. Conexão, coisa julgada, litispendência, carência de ação com legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, calções
quando a lei determina essenciais à propositura da ação, defeitos de representação, inépcia da petição inicial, tudo continua como antes no CPC atual. Outra questão importante diz respeito a preliminar, a forma de abordagem das intervenções de terceiro. As intervenções de terceiro sofreram modificações no novo Código de Processo Civil, mas aqui no que tange a resposta do réu, o que nos interessa é o seguinte: onde eu vou arguir? Uma denunciação da lide, por exemplo? Olha, eu particularmente coloco sempre no início, não obstante não seja uma preliminar da contestação, mas eu coloco sempre no início da peça, antes de adentrar o mérito. É como se fosse uma prejudicial daquele mérito, para que o juiz possa examinar. Assim como é a prescrição, assim como é a decadência, né? Que o advogado tem que chamar a atenção para o juiz. E é muito importante que assim nós possamos fazê-lo. Outra questão importante, e o Léo tem um livro muito bom sobre arbitragem, quais as preliminares, obrigatoriamente, eu não posso esquecer? A convenção de arbitragem e a exceção de incompetência relativa. Por quê? Porque elas não podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Então, se por algum motivo eu esquecer alguma preliminar de contestação, ainda assim eu seria beneficiado pela natureza de ordem pública dessas matérias. Mas essas duas que eu especifiquei, a convenção de arbitragem e, em especial, a incompetência relativa, se eu não arguir na contestação, presume-se que eu declinei, aceitei aquele foro. Presume-se que eu abri mão do juízo arbitral para o juiz togado, para o poder judiciário. Então, fiquem atentos aí com essas duas observações. E já vou agora dizer de uma outra intervenção de terceiro que existia e que passou a ter uma nova roupagem agora na própria defesa do CPC. Era chamada nomeação à autoria. Eu podia, como réu, trazer o instituto da nomeação à autoria como uma matéria de defesa. Hoje, o próprio Código de Processo Civil estabelece que eu posso alegar ali a minha ilegitimidade a quem é o sujeito passivo legítimo para a ação. E o autor, então, será intimado para dizer o quê? Aceito a substituição, não aceito a substituição, ou eu quero, inclusive, o litisconsórcio passivo, né, com os dois, simplificando esse procedimento na própria peça contestatória, o que foi elemento essencial desse novo CPC. E agora, indo para a conclusão, já que o prazo nosso é curto, eu gostaria de falar sobre o mérito da contestação. Como é que nós fazemos uma defesa de mérito? Estamos aqui entre advogados, gabaritados, então minha função não é falar tecnicamente. Falar do princípio de eventualidade todo mundo sabe. Falar que nós temos, salvo as exceções, de defensores dativos, defensores públicos, de fazer a defesa rebatendo todos os fatos do direito constitutivo alegados pelo autor, sob pena deles serem tidos como verdadeiros, isso para a gente é usual. Mas o que eu poderia trazer de esclarecimento aqui, sobretudo aos jovens advogados, que são maioria aqui nesses congressos e nessa plateia? É dizer que o processo civil, por mais amplo que seja na sua acepção de estudo, nessa parte aqui do contraditório, tem uma simplicidade para a advocacia. Se o autor alega um fato constitutivo do direito, a estratégia de defesa do réu, né, quase sempre é negar o fato constitutivo do direito ou podendo apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Essa é a regra da defesa. E não tem como fugir muito disso. Então, a defesa perfeita, aquela defesa, vamos dizer assim, que seria melhor para o réu, seria o quê? Eu poder negar o fato constitutivo do direito e opor fatos modificativos, impeditivos ou extintivos. É como, mais ou menos, se o camarada fosse estéril
e a ação de investigação de paternidade contra ele, e ele nunca tivesse tido relação com a mulher. E ele ia dizer o quê? Não, jamais tive relação sexual com a mãe do menor. E mesmo que tivesse tido, que só se admite argumentando, em decorrência do amor ao debate, ainda assim não poderia ser o pai, porque eu sou estéril. Ou seja, ele apresenta um outro fato complementar à sua defesa. Quando ele simplesmente nega o fato, o ônus da prova é de quem? Do autor, em relação ao fato constitutivo. Quando ele apresenta fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, ele atrai para ele o ônus probatório. A regra é essa. E eu vou contar um caso, então, para ilustrar exatamente isso que eu estou falando, para os jovens advogados darem a compreensão de como é a estratégia de uma defesa. Me apareceu uma moça no escritório uma vez. Esse caso foi na Defensoria Pública, não foi nem no escritório. Já estou acabando, viu, Guimar? Apareceu no escritório, também com uma investigação de paternidade. Ela, autora da ação. E propusemos a ação, então, em face do suposto pai. Nesse caso, nós éramos autores. E o réu, quando apresentou a defesa, apresentou fotografias dela em orgias sexuais com outros homens. Com vários outros homens. Um verdadeiro Kama Sutra completo. De A a Z. E, na época, não existia exame DNA. Por que eu estou falando isso? Para dificultar o caso, né? Evidentemente. Com o exame DNA, hoje ficou fácil a elucidação da paternidade biológica. Na época, não tinha. Então, nós temos aí um fato constitutivo. Qual que é? A mãe do menor teve relação sexual com aquele empresário rico, papapá da empresa tal. Quase que eu falei. Aí vem o réu. Junta fotografias dela e fala que ela tinha casos com vários outros homens. Aí eu tinha que fazer a impugnação, a contestação. 95% dos advogados que eu conversei na hora, que eram defensores ali, perdeu a ação. Aí eu chamei a mulher no escritório e falei, minha filha, o que é isso aqui? Ela falou assim, eu sou prostituta, Luiz Cláudio. Eu falei, cara, mas você não me falou isso. Você não perguntou. Eu falei, isso não está na minha lista aqui, no meu checklist aqui. Né? Eu falei, está escrito profissão. Eu perguntei profissão. Aí começou a discutir se era profissão ou não era profissão. Eu falei, não, mas aqui vamos resolver o problema. Tá, você é garota de programa, tal, e como é que nós vamos sair dessa aqui agora? Aí ela me fez uma pergunta que balançou a minha estrutura. Eu tinha 24 anos, 25 anos, defensor público, mal remunerado na época. Falou assim, ô Luiz Cláudio, mas vem cá, prostituta não pode ser mãe, não? Aí eu... Advogado, juiz, promotor, não pode ter preconceito. Advogado, juiz, promotor tem que ter conceito. Nós não levamos para o processo os nossos preconceitos, se temos ou não. Nós julgamos de acordo com a Constituição, com a lei, não é de acordo com a nossa cabeça da nossa formação, não. Senão nós estamos perdidos com esse Supremo. Desculpe, falei. Nós temos que julgar com base na lei. Na dignidade da pessoa humana, nos valores previstos na nossa Constituição da República. E aí aquilo me despertou uma coisa, eu falei o seguinte, eu não estou sendo técnico, eu estou pré-julgando. Eu estou achando que a mulher já perdeu a ação, porque juntou um monte de fotos. Eu vou olhar o caso tecnicamente, eu fui olhar. Na hora que eu li a contestação de cabo a rabo do réu, eu vi aquilo que eu falei para vocês. A defesa não foi feita tecnicamente perfeita. Por quê? Porque ele não negou que tivesse tido relação sexual com ela. Ou seja, ele assumiu o fato constitutivo. Mas ele disse, teve relação sexual com outros homens. Tá bom, teve sim. Mas qual a data das fotografias? Todas as fotografias eram anteriores à concepção da criança. Então eu fiz uma impugnação com meio parágrafo. Não, realmente ela teve relação com esses homens todos aí. Mas depois que ela conheceu fulano de tal,
e se apaixonou loucamente por ele. Só teve relações sexuais com ele. O cara não leu a minha impugnação, foi para a audiência sem testemunha. Quem ganhou a ação? A minha cliente. Então, defesa é técnica, gente. Defesa é concepção de fato constitutivo, fato impeditivo, modificativo e extintivo, baseado na prova que você vai conduzir para provar aquilo que você alegou. Eu queria, terminando, dizer que, assim como na petição inicial, na contestação, você tem que formular os seus pedidos também. O pedido fundamental de improcedência dos pedidos do autor, mas você pode também reconvir, e hoje é na própria contestação, é como se tivesse força dupla em todas as ações, basta você ter conexão, ou o fundamento de defesa for o fundamento do próprio pedido reconvencional. E também requerer as provas que pretende produzir para provar aquilo que foi efetivamente alegado pelo seu cliente. Com essas considerações, eu agradeço imensamente a atenção de vocês, deixando um grande abraço em toda a advocacia mineira e no nosso presidente Fabrício, que tem feito um brilhante trabalho, né, em prol da advocacia aqui e no Brasil. Um grande abraço.